Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabri, sou pastor das Assembleias de Deus, do Ministério de Madureira. Moro na cidade de Caldas da Rainha, aqui em Portugal. É mais um vídeo que o Senhor nos concede, mas antes do vídeo, propriamente dito, quero pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que faça a sua inscrição. Por gentileza, acione o sininho para receber as nossas gravações periodicamente, segundas, quartas e sextas. Dê o seu like, os seus joinhas, caso você goste, é claro, do vídeo. E compartilhe com seus amigos, com seus grupos, para levarmos esta palavra do Senhor aos confins da terra. O vídeo é um pouco polêmico porque o tema é um pouco pesado, um pouco áspero. Características de um traidor. Quais são as características de um traidor? É claro que nós temos, por exemplo, o que nós vamos ler aqui, a base bíblica, ela está lá em Mateus, capítulo de número 26, a partir do versículo 14, que nos diz o seguinte: Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e então buscava oportunidade para o entregar. A partir desse momento foi feita uma trama entre Judas e os príncipes, os principais da sinagoga, para que pudesse trair a Jesus, para que Jesus fosse levado ao tribunal, julgado, consequentemente condenado e executado. É interessante, né, falar nessa questão de Judas, porque a gente consegue ler sempre a passagem de Judas e normalmente nos vem aquela lembrança: poxa, mas trair o mestre que o amava, 3 anos convivendo com o mestre, por umas míseras 30 moedas de prata. É valorizar muito pouco a vida de Jesus. Mas se você for ver direitinho, você que nos assiste nesse momento, às vezes nós traímos Jesus por muito menos do que isso. Por um valor tão insignificante que dá até dó de pensar. Só que nós não analisamos a nossa vida na ótica que analisamos o procedimento de Judas, porque nós somos isentos de culpa. Nós somos melhores do que Judas. Só que é ao contrário. Pelo contrário, nós não somos melhores que Judas. Se não formos piores, somos no mínimo iguais. Veja bem, muitas vezes tentamos apresentar algum tipo de justiça diante de Deus, fazendo votos ousados e difíceis de se cumprir. Não medimos o peso e nem medimos a intensidade das nossas promessas diante do Todo-Poderoso e assim traímos o Santo com promessas que jamais poderemos cumprir. Será que Judas foi o único traidor dessa história? Ou será que também nós não traímos Cristo algumas vezes? Vale uma reflexão. Será que os outros discípulos também não traíram Jesus de alguma forma? De acordo com a Bíblia, vamos observar que em alguns momentos de nossas vidas podemos ver refletido em nossas ações alguns deslizes do caráter de Judas. Infelizmente, é verdade. Ou seja, Judas não está apenas e nem somente em nossas lembranças, mas Judas está implícito naqueles momentos em que prometemos alguma coisa ao Senhor e não cumprimos com a nossa palavra. Vamos ver um exemplo aqui, a passagem lá no Getsemane, quando o povo que ali estava era justamente aquele povo que o seguia, que ouvia seus discursos. Era o mesmo povo que comeu do pão e do peixe multiplicado pelo Mestre. Era o mesmo povo que teve alguém da família curado, sarado por Jesus. Era o mesmo povo que o parente, o irmão, o pai ou alguém da família teve a vista aberta. Foi curado de mudez, curado de coxeadura,
O mesmo povo que foi alvo dos milagres do Mestre Jesus. E justamente era o mesmo povo que está ali. E isso nos diz lá em Mateus 26, mais na frente um pouquinho. 26, versículo de número 25. No 24 e 25. Em verdade, Mateus 26, 55. Então disse Jesus à multidão, veja bem, a multidão que estava ali no Getsemane, saístes como para um salteador, com espadas, varapaus, para me prenderem. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Eu te pergunto, isso não é mais uma traição? Comeram, beberam, se fartaram, participaram dos jejuns, das orações, ouviram palestra de Jesus, riram com Jesus, choraram com Jesus, dormiram com Jesus, fizeram tudo com Jesus. E na hora que Jesus foi preso, todos se retiraram, inclusive os 12 apóstolos. Traição. A Judas foi o traidor. Judas foi um dos traidores. E eu ainda estou falando lá por volta do ano 33 meses. Hoje nós estamos em 2020. E eu vou mostrar para você como o espírito de Judas ainda está atuando hoje nas igrejas. Infelizmente. E eu não tiro nem eu da conta. Eu não me eximo de culpa, tá? Eu não me eximo de culpa, porque eu também sou um traidor. Infelizmente. Veja bem, essa multidão que outrora seguia Jesus, agora influenciada por Satanás, por mentiras satânicas, quebraram seus votos de lealdade e se fizeram inimigo do único e verdadeiro amigo da humanidade. É um quadro triste, queridos. Se fôssemos pintar, procurar um quadro, um pintor famoso para pintar um quadro da traição, seria talvez, eu creio, seria o quadro mais trágico de toda a história do ser humano. A traição de Jesus. A traição da qual Jesus foi vítima. E hoje conosco se repete a mesma história. Quantos têm sido, que você deve conhecer, eu conheço, quantos têm sido influenciados por esse mesmo enigma? Muitos estão todos os dias aos pés de Jesus. Todos os cultos, pessoas vão para as igrejas, fazem jejum, fazem propósito, consagram suas vidas, até obterem um favor do Mestre Jesus. E quando esse favor chega, quantos não lhes viram as costas em troca de um copo de uísque, de uma aventura passageira extraconjugal, de uma mentira deslavada para poder se dar bem na vida? Quantos não voltam para a vida de pecado, largando a Jesus, porque receberam a cura e agora estão podendo viver a vida mais plenamente, enquanto estavam deficientes, talvez em cima de uma cama, talvez com uma coxeadura, ou cegos, ou talvez com uma doença terminal, estavam na dependência de Jesus e de repente Jesus lhes faz esse favor, lhes cura, lhes dá esse milagre. E a primeira coisa que a pessoa faz é se sentir autossuficiente para ter uma vida própria e simplesmente vir as costas a Jesus, traindo a confiança do Mestre e pior ainda, trocando o Mestre por coisas do mundo.
Quantas pessoas você conhece, eu conheço, que estão vivendo essa situação hoje? Infelizmente, isso é uma verdade, tá? Judas trocou Jesus, entregou por 30 moedas de prata, que para ele valia alguma coisa. Mas e nós? E nós? Que às vezes trocamos Jesus por uma noite de prazer, por um cigarro de maconha, por um pouco de cocaína cheirada ou injetada na veia, por um mundo de mentiras. Aí eu pergunto, quem é o traidor da história? Será que é só Judas? Será que foram só os apóstolos? Será que foram só aquele povo dele que estava lá no dia da crucificação, gritando, salta Barrabás e prende Jesus? E Pilatos, lavando a mão, pergunta, e o que eu faço com Jesus? E o povo grita, crucifica-o. O mesmo povo que comeu dos pães, comeu dos peixes, que bebeu vinho, água transformada em vinho no casamento em Caná. O mesmo povo que teve os favores por parte de Jesus naquele grito, naquele dia, em uma só voz. Como diria o dicionário Aurélio, né? Em uníssono, gritou o seguinte, solta o ladrão e prende o inocente. E o inocente foi preso, o inocente foi julgado, o inocente foi condenado, o inocente morreu. Mas o inocente ressuscitou. Está vivo. Está à destra de Deus. Hoje ele é o nosso advogado. Ainda que a gente o traia, ainda que nós sejamos falsos, mentirosos, hipócritas, ainda assim, ele continua sendo o nosso advogado. Mas escute o que eu vou te falar. Não demora muito. Ele vai deixar de ser o nosso advogado e vai ser o juiz de toda a humanidade. Pensemos bem. Vejamos bem como fazer os nossos votos. A palavra de Deus, ela nos dá um alerta. Aqui na Bíblia, em Eclesiastes capítulo 5, versículos de número 4 e 5. Tem muita gente fazendo voto e não cumprindo. Foi o que eu falei no início do vídeo. Mas olha só, quando a Deus fizeres um voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpra o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpra. Pensemos bem, antes de lançarmos qualquer palavra diante do Senhor Deus. A palavra de Deus é fiel e justa para se cumprir nas nossas vidas. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?